A gente vai construir aqui a ideia do que é esse parsa, né? Que é um firmamento e é uma divisão. Eu vou abrir essa árvore sefirótica aqui que vai ser ideal para a gente estar falando disso. Muito bem. Aqui nós temos as divisões e temos as árvores sefiróticas exatamente dentro dos seus mundos, né? A gente tem uma árvore aqui, essa árvore ela vai estar com a colocação das letras nos locais certos. Existem árvores que elas mudam, não é, as letras hebraicas. Tem alguns rabinos, né, que eles veem a árvore sefirótica de outra forma. Eu vejo da forma mais aceita, que é essa. Apesar de eu não ser feiticeiro ter duas árvores, eu vejo dessa forma aqui. É assim que nós seguimos a Torá. Então, se você pega de repente uma outra árvore sefirótica, vai te gerar uma confusão muito grande em relação à questão de entender essas conexões. Então, é super importante que você entenda isso profundamente, a própria colocação do nome do Eterno e como esses mundos são divididos. E é isso que a gente vai falar. Veja, a gente tem aqui o mundo de Atzilut, o mundo está aqui Briá, mas falamos Beriá, ou até Briá mesmo, Yetzirá e Asiá. Nesses mundos também existe a divisão da alma, Nefesh, Rua, que é essa parte aqui intermediária, Neshama, Hayá e Eridá. Tá vendo? Esses níveis são todos níveis de alma e conforme nós vamos subindo esses mundos, assim o é. Eu tenho esses mundos aqui também, eu tenho dentro do meu mundo aqui, ó. Eu tenho uma árvore sefirótica dentro aqui de Malhut e essa árvore também tem todas esses níveis espirituais. No nível de Rua, a mesma coisa. Beriá, né, de Rua aqui, no Nechamar, a mesma coisa. Aqui em Hayá e Atzilut, a mesma coisa. Muito bem. Aqui, então, nós temos o firmamento, a divisão entre o mundo de Atzilut e o mundo de Biá. Por que Biá? B, ó, B, Yud, primeira letra, e o A aqui embaixo. Então, toda vez que eu falar o nome de Biá, eu estou falando aqui exatamente sobre as iniciais desses três mundos. Então, Beit, Yud e o Aleph, ela Biá, que é o Beit. Então, perdão, gente. A divisão entre esses mundos é o que nós vamos chamar de parsa. E ela vai entrar aqui fazendo a divisão aqui, ó, dentro. A gente vai ter que entender isso para depois entender as restrições Aleph e a restrição Beit. Aqui eu tenho uma divisão, tá vendo? Essa divisão ela é formada justamente porque há uma separação, existe uma configuração aqui muito séria para quem não estuda Zohar e Kabbalah da forma adequada. Por quê? De uma forma espiritual, sempre esses duas faces vão estar de costas um para o outro, né, por causa das leis de recepção de Malhut. Então aqui nós temos esse firmamento, a divisão entre esse mundo, né, e o mundo de Biá, que vão dividir as 10 sefirotes em duas partes. Os quelins altruístas, de doação,
né, que é chamado de Gar, Karheb e Galgata Enai. Né? Então, esses três níveis de entendimento. O Gar sempre vai ser, lembra que, olha, tem aqui dentro uma árvore sefirótica. Essa árvore sefirótica, ela vai estar dentro de todas as sefirotes. Nesse caso aqui, eu tenho um Yud que começa com a pontinha aqui, a pontinha do Yud está aqui e o resto está aqui dentro de Rorimar. Dentro dessa situação, então, dentro desses mundos, se eu tenho uma árvore sefirótica aqui, então eu vou ter, não é, o Galgata Enai, vou ter a questão do Kahab, que é Keter, Rorimar e Binar. Quer dizer, eu posso confundir com essa árvore geral aqui, ó, ou árvore do outro mundo, mas não tem problema porque tudo é assim, são níveis diferentes, mas tudo é a mesma configuração. Então, e aqui dentro eu vou ter o Gar, não é, que vai dividir para os outros mundos. Muito bem. Então, os quelins de recepção, o que são os quelins? São plural de Kli. Então, quelins quer dizer que todo ser humano ele é um quelin formado de muitos quelins, muitos desejos, muitas vontades de receber. Então, os quelins de recepção, né, que é o Zon, o Binar, não é? Zerampin de Malhut. Então, veja, a gente percebe que essas nomenclaturas elas são importantes para você entender. E é por isso que você deve sempre perceber, porque sempre vai falar Zon, Zai, etc. E aí você tem que saber exatamente, não é? Como funciona. Então, o Zonza é exatamente essa parte aqui, Zon, e Anukivá Malhut, que é, não é? Essa formação aqui desse quelim que recebe dos outros quelins. Tudo que nós recebemos é formado de energia. Veja, você não poderia levantar da sua cama hoje se não fosse definido por Hashem que você faria isso. E ele mandasse a energia para você, o pensamento para você levantar. Então, como ele cria esse desejo dentro de você, ele faz então com que você tenha vontade. E essa energia surge aqui antes dos mundos espirituais. Então a energia é dada, aquele pacote de energia, isso atravessa todo o sistema astral e chega até você aqui nesse mundo. Então você levanta e vai fazer o que tem que fazer, a sua missão. E a missão que você prometeu fazer a Shem hoje é o bem, amar profundamente, estudar a Torá, tentar fazer esse mundo ser um mundo melhor, não é? Então veja, dentro disso, então nós temos que entender, não é, como tudo isso funciona. E quer dizer que todas as pessoas é da mesma forma, porque todas as almas são criadas aqui dentro, todas as histórias aqui de Malhut estão aqui dentro, exatamente. Então, pois Binah deliberadamente caiu em Zerampin, não é? Que vai se chamar HP. HP, que é chamado aqui, é a RAP, não é? Que vai ser exatamente aquela questão que a gente chama de ouvidos, boca e etc., que é a divisão da árvore sefirótica, que vai ser usada aqui uma linguagem antropomórfica, e essa linguagem antropomórfica muitas vezes é muito mal entendida pelas pessoas. Então, a gente tem aqui dentro dessa questão que a gente até falou sobre Ozen, Hot e P, ouvido, nariz e boca, não é? Que a gente chama de Ahap, como a gente viu em outra aula passada, não é? Que são as sefirotes de Zat, de Binah, ou seja, Zerampi e Malhut, ou seja, essa formação, não é, de Zat, de Binah, Zerampim e Malhut, que possuem a vontade de receber. Portanto, a ausência de uma tela apropriada, nesse caso do ARAP, né, se você não tem a tela apropriada, o seu ARAP é chamado de Catan, pequeno. Então, o seu desejo de receber é muito pequeno, então você também não recebe da forma certa.
e o seu estado se dá o nome de catinute, pequenez, imperfeição. É como uma criança em nosso mundo, pois esse Parsifsuf também não tem força, tela de proteção, e portanto pode ter apenas Or Hassadim sem Or Rohimar. Essa questão a gente vai entender também de Or Hassadim e Or Rohimar. Veja, então você tem que ter um desejo pleno de receber para doar. Você não pode ter um CRI pequeno, mas ao mesmo tempo você não pode ter um CRI egoísta. E nem trabalhar para Hashem por Lorishimar. Lorishimar é com desejo de receber algo. É uma troca muito interessante essa, porque como Deus é doação, ele só vai estar em você se você se tornar doação. Então veja, essa questão, como caiu aqui, né, em Zerampim, que tem o seu Arrap também, ou seja, quando nós pegamos Zerampim, essas 6 sefirotes, elas se transformam em Tiferet. Tá vendo? Então isso significa que elas todas se tornam só uma sefirote e que essa árvore sefirótica vai estar aqui unindo essas 6 sefirotes. Agora, em outros aspectos, também essas árvores elas vão ter cada uma sua árvore, né? Aqui a gente está falando dessa unificação, elas se tornam só uma árvore e aí também elas vão ter o seu Gálgata, aqui vai ter o Ená em olhos, aqui vai ser o Círios, e assim o nariz, e etc. Aqui dentro desse sistema. Então, como eles caíram lá de baixo, aqui para, né, lá de cima aqui para baixo, nessa questão da divisão do parsa, tá vendo? Por causa de uma restrição que a gente vai aprender futuramente. A gente só está na aula de nomenclatura, então aqui a gente tem essa construção de como nós vamos tirar essa restrição, como essa restrição sai daqui e aí a gente pode ter uma ideia maior para que você possa avançar colocando tudo que vamos ensinar como meta, não é? Então, isso é feito com o objetivo de corrigir Malhut, que se eleva acima de Binah e está abaixo de Rohimá. Então, denomina-se passa o firmamento e separa Galgata Enai de Arrap. Então, veja, esse Gálgata aqui, esse que nós chamamos de testa, e Enai é separado desse Arrap, que na verdade ouvido, nariz e boca, né? Então, ouvido, nariz e boca. E a gente também vai estudar isso, não se preocupe. O que você tem que guardar agora é o que o Parsa, ele divide os mundos. Ele divide essas duas sefirotes das demais sefirotes. Nós estamos 10 aqui, então sobram 8 sefirotes e aqui fica a divisão. Essa divisão, isso é algo metafórico, é algo que a gente não deve imaginar de forma nenhuma que funcione fora do âmbito espiritual. Mas isso tudo se dá conforme a configuração da alma do ser humano e de qual intensidade ele está buscando o eterno e qual é a intenção que ele tem em buscar o eterno. Então essa é a construção aqui, não é? Dentro dessa intenção. O valor numérico de uma letra ou a combinação de letras e palavras, né? Em uma forma especial registra informações espirituais. Então quer dizer que toda vez que eu faço uma gematria, eu estou não só fazendo a gematria, a numerologia, mas eu também estou fazendo algo espiritual, algo para que a pessoa ela entenda que ela tem um código de barras, algo que identifique ela nesse mundo. Por isso é que nós falamos que o Eterno ele não fica o tempo todo julgando o mundo, ele não fica, ó, fulano foi para lá, veio para cá, e etc. Não, ele não faz isso. Mas existem os momentos onde é olhado toda a ação daquela pessoa, e aí conforme a pessoa ela é analisada pelos mundos espirituais, usando aquilo que foi visto aqui no Yomin Noraim, o Ancião de Dias, que são na verdade os registros da alma que passam para
os planetas. Todo um ser humano, ele é uma árvore sefirótica. Quando ele morre, então o corpo dele começa a passar ali do túmulo, não é? Durante 365 dias, ele vai passando todas as informações para os astros, tudo que ele fez de bom. O que ele fez de ruim, aquilo que ele não fez pelo seu próximo, não estudou a Torá, não serviu o Eterno, agiu com egoísmo, morre. Morre junto ali com aquele corpo e pode ter infectado todo aquele corpo. Então, quando ele chega nesses mundos espirituais, aqui é definido, olha, fulano de tal, ele consertou parte dessa sefirote, parte dessa sefirote, parte dessa sefirote, e assim sucessivamente. Mas ele não conseguiu consertar outros aspectos. O que que acontece? Aquela alma jogada de novo aqui para baixo, e aí ela nasce de novo, e aí então ela vai ter outro processo reencarnatório que talvez possa ser muito dolorido. E o que acontece? Nós somos sentenciados a ficar presos às coisas desse mundo. Nós queremos viver muito, querer ter muita coisa, quando esquecemos que na verdade nós estamos aqui numa missão. Pensa só que coisa, não é? As pessoas estão aqui, elas pensam que elas estão aqui para viver a vida toda e ser feliz e ter isso e aquilo. Não, você está aqui numa missão para consertar a sua alma. Então, se você cumprir a missão, você vai voltar para os mundos espirituais onde estão nossos sábios. Se você perguntar para o Ares, você quer vir aqui para o Malhut? Ele vai falar negativo. Porque na missão tem uma coisa, você esquece de tudo, exceto as almas que reencarnam em animais e até em minerais e plantas. Quando eles vêm, eles sabem por que eles estão ali. Nós não, nós esquecemos, porque senão ficaria ruim a gente viver, porque os pecados que nós cometemos nessa vida já pesam. Imagina se você pega os pecados da outra vida, que já foi sentenciado no Guerrinon, você já foi para o Guerrinon e passou. O Guerrinon, ele não é um local eterno, ele é um local de limpeza. Você passa por lá, limpa aquela parte, reencarna e aí você começa de novo a missão. E toda missão é muito simples e talvez ela seja até muito maior do que a própria religião, porque depende do seu amor pelo próximo. Se você quer viver em união, se você quer amar o próximo, se você quer se dedicar ao eterno totalmente, por que você quer se dedicar ao eterno? E todos esses mundos, eles vão funcionar assim. O ser humano, então, ele vai e volta durante 6.000 anos, que é o tempo, perdão, para a retificação. E todas essas árvores, é lógico que todos esses mundos eles vão estar ligados, conforme a gente pode ver aqui, ó, um ligado ao outro. Essa ligação mostra que existe uma continuidade em cada ser humano. Cada ser humano, aquele mais menor que você possa imaginar, aquele que você acredita que Deus não está com ele, aquele que às vezes não pode nem se expressar nesse mundo, não é? Ele é uma expressão do eterno, tá vendo? Porque tudo foi desenhado, cada minuto de vida foi traduzido, mundo após mundo, espiritualidade, anjo após anjo, até criar realidade nesse mundo. Nesse mundo aqui nós estamos desconectados por causa da recepção. Não entendemos que tudo que vem até nós vem da doação. E aí, nesse interim, a gente fica desconectado e essa é a árvore, exatamente a árvore do bem e do mal, que é extremamente complexa de se entender justamente porque mistura esse bem e esse mal. Então veja, esse é um sistema que nós devemos entender por causa dessas restrições. Olha só, você tem uma alma que é uma árvore sefirótica individual. Então é um corpo e uma alma. E você tem os mundos espirituais. Para você construir a sua alma aqui em cima, se ligar essa alma aqui, você tem que tirar, como a gente vai ver, a primeira restrição e a segunda restrição. Por quê?
nós estamos sobre efeito de recepção. Tudo que a gente vai fazer, e até mesmo quando a gente for fazer doação, a gente tem que ter muito cuidado para ver se é o que o Eterno quer. E se de repente até mesmo a nossa doação não está se tornando algo egocêntrico. Por exemplo, a gente tem uma história que eu sempre conto, né, já, sobre Minha. Minha era um estudioso de Torá, Talmud, e Kabbalah, e etc. E ele estudava com Moshe. E o Moshe via o potencial de Minha. Só que o Eterno ia tirar a vida do Minha no Egito. Então ele decidiu, foi julgado que ele seria enterrado ali nas pirâmides do Egito. O Moshe ficou sabendo dessa história e ele foi então rogar ao Eterno, que é o papel do tzadik, é esse, rogar ao Eterno. Então ele começou a pedir ao Eterno, falando que Minha era um homem muito bom e que ele ia ser um grande tzadik. O Eterno falou que não, ele falou que ele mesmo ensinaria ele, etc. E o que houve? Acabou que Moshe, como era um tzadik, ele conseguiu anular o mandamento de Hashem. É possível fazer isso. Um tzadik, ele pode anular um mandamento divino. Muito bem, esse jovem então estuda ali e aí atravessa o Mar Vermelho. E quando ele atravessa ali aquele mar de juncos, né, em Ensof, ele leva uma imagem dentro da blusa do Egito. Quando chega na hora lá de fazer o bezerro de ouro, então ele pega aquela estátua com o nome sagrado que Moshe usou para abrir o mar, joga aquela imagem com o nome sagrado divino em cima daquele bezerro e o bezerro começa a se movimentar. Então ele fomentou a questão da idolatria de uma forma tão profunda, e quando eles entraram na terra de Israel, então depois da morte de Moshe, ele consegue ir para a terra de Israel por causa dessa ajuda que ele teve de Moshe, e lá ele monta um templo de idolatria dentro de Israel. Então, para castigo, e porque o Moshe não ouviu Hashem, quis ser mais misericordioso que o Eterno, o neto do Moshe vai acabar sendo ajudante dele dentro desse local de idolatria. Aí depois ele vai ter que reencarnar como os dois filhos do rei Ezequiel, e aí ele vai ter que ter uma morte muito dura, uma da parte dessa alma, desse menino, e a outra prossegue. Então veja, rei Ezequias. Então o que acontece? É muito sério essas questões. Então veja, por exemplo, o milagre. As pessoas podem fazer milagre. O que você tem que ver é se a pessoa ela tem Torá para fazer milagre. Porque funcionaria mais ou menos assim: eu sigo a Torá, estudo a Torá, eu tenho autonomia para fazer milagre, mas eu vivo para fazer milagre? Não. Na verdade, a gente não pede nenhum milagre, acontece porque tem que acontecer. Às vezes a gente ora por um ou por outro para Deus fazer a justiça dele. Então a gente não se intromete. Quando a gente vê, por exemplo, eu pego aqui, o aluno vem para mim, eu abro a Torá aqui, o Eterno fala assim, sentença de morte. Eu vou me meter? Não vou. Deus me livre. Foi dada a sentença pelo Eterno, eu só vou rezar para que Deus salve a alma da pessoa. E já aconteceu isso. Então, todas as pessoas que chegam, a gente abre a Torá para ver a condição daquela pessoa espiritual. E aí a gente vai, então, ajudar a pessoa de acordo com o que o Eterno permitir. Por quê? É uma sentença divina, existe o porquê. No caso de Minha, o Moshe teve que estragou a vida do Minha, e estragou a vida do neto dele, e estragou ainda a vida desses dois meninos que nasceriam como rei de Israel, como príncipes de Israel. Então nós não nos metemos de forma nenhuma. Agora, quando o Eterno ele fala, que você vai sentir, se você é um cabalista, você sabe, e você lê a alma da pessoa, então você sabe até onde você vai com aquela pessoa. Mas você não pode de forma nenhuma achar que o que está acontecendo com ela é algo que não foi feito pelo Eterno. Por isso que estudar a Torá e a Kabbalah é extremamente importante. Porque Avot lá, o sábio,
ele é perguntado sobre Hillel, ele é perguntado sobre um crânio que flutuava na água. Eu não sei nem se é possível um crânio flutuar na água, sinceramente, eu não sei. E vou pesquisar isso hoje. Mas ali é uma metáfora, não é? Sobre o quê? Sobre a questão de Gálgata, tá vendo? O crânio é Gálgata. Então quer dizer, se ele viu o rapaz viu aquele homem seguindo o morto dentro de um rio, ou seja, do rio da divindade ou num rio aqui nesse mundo, ele responde: por que que esse rapaz morreu assim? Porque ele matou outra pessoa assim em outra vida. E a pessoa que matou ele agora também morrerá assim na próxima vida. Exceto se a pessoa consiga compreender essa árvore sefirótica aqui e mudar o seu masal. O que é mudar o masal? Você nasce aqui já predestinado. Ó, no dia tal, fulano de tal vai passar por uma situação difícil, vai quebrar um braço. Chega naquele dia, você quebra o braço. Por que você quebrou um braço? Foi um acidente? Não. Alguma coisa você fez lá no passado que naquele dia gerou aquela situação. Aí você consertou, olho por olho, dente por dente, só que não somos nós que fazemos a justiça. A justiça, ela vem do lado divino. Então vamos lá. Se eu fiz esse mal para alguém, vai chegar, pode ser também por não ter levado a Torá, etc. Pode ser por um monte de fatores, o que não faz a gente ficar a todo momento julgando as pessoas. Isso não é também um problema nosso. O que nós temos que fazer é ajudar. Então chega naquele dia, vamos lá, você arrancou a visão de uma pessoa que tinha 100% de visão, ou tinha 70% de visão. Aí vai lá o tribunal aqui desse mundo, então vamos arrancar o olho também da pessoa. E aí você tinha 100% de visão. A dor infligida àquela pessoa não vai ser possível nem mesmo tirar o mesmo nível exato sem passar um grau acima ou abaixo, um nível acima ou abaixo. Por exemplo, se ele tinha 70 e você tira 71 do seu, você tinha 71, já passou um acima, ou meio ou abaixo também, a justiça não foi feita. Então, quando você nasce de novo, quando chega naquela idade que você fez algo com outra pessoa em outra vida, o que é natural para todos nós, não pense que nós fomos bonzinhos em outras vidas. Só basta olhar para a história e ver como a humanidade ela foi ruim. E aí o que acontece? Então a pessoa chega naquela idade, ela recebe aquele masal, ela passa por aquele masal. Se ela tiver com o Eterno, ela pode anular o masal, porque vai acontecer a mesma coisa quando o rei de Israel rezou. Ele foi informado que ia morrer e ele reza ao Eterno e ele se vira para a parede e fala com o Eterno que ele não estava ainda com a Torá preparada, ele ainda não tinha alcançado o nível que ele queria e que ele tinha que ainda sobreviver. O Eterno então atende o pedido dele e manda para ele mais 15 anos de vida. Porque ele mudou aqui, ó, o Eterno voltou o Sol 15 graus, que é exatamente Yud-Re, ou seja, ele conseguiu atravessar com a sua reza os mundos espirituais. Lá em cima foi padronizado, veja que a reza foi dele, ele que foi rezar, foi padronizado que não. Então, se ele vai estudar a Torá, se ele vai fazer as coisas, vai mudar o caminho, então vamos dar essa chance para ele consertar isso, e assim é feito. O que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o que é feito aí fora. As pessoas querem vida para viver mais, para serem felizes, para construir coisas nesse mundo. Então, isso não tem nada a ver com o que a Torá está falando. Agora, a possibilidade de magos e pessoas bruxos mexerem com essa árvore sefirótica aqui de baixo. Então, eles mexem com essa árvore sefirótica. E é lógico que essas forças impuras, elas manipulam as vidas das pessoas. Por quê? Quando você percebe, lá é uma árvore semelhante a outra. É um espelhamento. Por isso que essa árvore que está aqui, ela vai ser exatamente a essa árvore, não é? Que a gente
A gente costuma falar aqui, ó, é a mesma coisa, ó, é a mesma árvore, é quase indetectável, a menos que você pegue o Zorra e comece a compreender. Então a pessoa que está nessa árvore aqui da esquerda, ela pensa que está na da direita. Porque as sensações espirituais aqui, elas são todas num nível de recepção. E a desse lado aqui é todo no nível de doação. A pessoa vai seguir a vida toda no nível de recepção. E aí o que acontece? Esses magos, esses bruxos dessas religiões, eles têm o poder para fazer a pessoa desejar. E sempre falar que o sistema de julgamento divino está errado e que era o mal que estava atacando. A pessoa entra para aquele sistema ali e vai acabar se sentenciando a não existir mais dentro desse sistema esquerdo de recepção, que é exatamente uma criação do Eterno e que é igual, não é? Ele é igual a esse sistema. Veja, as sefirotes são iguais, os processos, alguns processos são muito semelhantes. Tanto é que lá no Novo Testamento diz que ele era a imagem, de quem ele era a imagem? Né? Do Deus vivo de Israel. Ele era a perfeita imagem, olha isso, tá vendo? Então aí a gente descobre que no próprio Novo Testamento tem a resposta para essa questão da árvore sefirótica. Ele era a imagem do seu pai. Deus, ele já diz em Isaías que ele é o primeiro e é o último. Se ele é o primeiro, ele não tem pai. E se ele é o último, ele não tem descendente, não tem filho. Para que ele teria um descendente? Mas aí lá não, fala, ó, ele era a imagem, tá vendo? Do seu pai. Deu para compreender, gente, como que a coisa é e como funciona? Então, quando você... Oi, pode falar. Então veja, aí a pessoa é manipulada aqui dentro. O que acontece? Ela é manipulada e entra no desejo de recepção. Então toda aquela idolatria, todas as músicas, tudo é preparado para prender a pessoa. E a gente também vai ver isso, a gente já viu, mas sobre a palavra laço. Por isso que o rei Davi falou assim, Axé, me livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele estava falando de Esav, que era um caçador. O que o JC fala lá? Vos ensinarei a ser caçadores de homens. Vocês vão pegar a rede, vão lançar e vão o quê? O que é ficar preso numa rede? Você já parou para pensar isso? O que é ficar preso numa rede? Deus precisa caçar alguém? Não. Toda vez que a palavra caçador é usada dentro da Torá, é para Nimrod, que era um grande caçador, que era a história muito similar a essa história contada no Novo Testamento, que é dessa árvore aqui, também foi usada para Esav, que era caçador de homens através da sua palavra, que eram descendentes da serpente que caçou Rava com a sua palavra. Por isso que é proibido, a gente tem lá no curso de reencarnação, que você não deve ser inocente como um serpente, ou seja, ouvir coisas que não estão na Torá. Então, como que eu faço para não ouvir coisas que não estão na Torá? Não conversar com pessoas que não são da Torá. Pensar, porque Rava pensou que o serpente era seu amigo. Ele não chegou, a gente até vai falar um pouco disso, acho que na próxima aula agora a gente já vai falar sobre isso. Então veja, que vai estar no Zorra. Ela pensou que ele chegou muito bonito, gente. Ele é lindo, ele é um ser que engana e tem divindade, né? Tem San El. Então ele tem divindade, ele é muito maravilhoso. Ele faz as pessoas dançarem para lá e para cá e tudo. Fala que a Torá não tem que mais existir. E assim ele vai enganando um monte de gente. Qual é o nosso papel? Nosso papel é ler o Zorra e tentar tirar as pessoas desse estado mental dessa árvore aqui, o que é extremamente difícil. Vai ter filho que não vai sair, vai ter esposa que não vai sair, vai ter pais que não vão sair, vão ter irmãos que não vão sair, porque eles estão presos realmente.
eles acreditam 100% nessa imagem aqui. Por isso que Deus fala, não farás imagem, não é, do Senhor seu Deus. Tá vendo? E aí o que eles fizeram? Eis que ele é a imagem de quem? Traduziram o Criador para o nosso mundo, botaram Deus dentro da criação e aí assim foi.